Fechamento do primeiro trimestre de 2019, lições bíblicas jovens, que tem o tema Rumo à Terra Prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. Só por esse tema já dá para a gente ver que é um assunto bastante complexo, porque o livro de Gênesis tem uma teologia um tanto condensada por causa das suas excessivas estatísticas. E essa revista vai trabalhar exatamente essa perspectiva. Como que funciona essa teologia no livro de Números? Na lição 1, o autor trabalhou o livro de Números propriamente dito, caminhando com Deus no deserto. O texto áureo em 1 Coríntios 10:11, abre aspas, ora, tudo isso lhe sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A síntese da primeira lição trata a peregrinação dos hebreus pelo deserto, rumo a Canaã, por aproximadamente 40 anos. Revela lições importantes para a igreja da atualidade. Aqui eu quero deixar frisado a palavra hebreus, porque muita gente fica perguntando, né? Por que tem hora que chama hebreus e tem hora que chama judeus, outra hora chama Israel? Que bagunça é essa? É o mesmo povo? É povo diferente? Na verdade é o mesmo povo, só que são etapas diferentes de uma nação. Quando a gente trata hebreus, a gente está falando do contexto até Josué, mais ou menos, de Gênesis a Josué, digamos, tá? Em tese. Vamos colocar um colchete. De Gênesis a Josué, você pode chamar esse povo de Israel de hebreus, porque eles ainda são entendidos como uma família. A família hebreia, do pai Abraão. Vê se você percebe. Uma palavra oriunda da outra. Então é uma família, eles não têm essa perspectiva constitucional de nação, de Estado soberano e nem sequer de sistema religioso propriamente dito. E aí vai entrar Israel com uma constituição de nação, Estado soberano, muitas vezes chamado de judeu, e também vai entrar a perspectiva judaísmo enquanto religião, que uma coisa está intrínseca à outra, evidentemente. Os objetivos dessa lição é apresentar um panorama geral do livro de Números, que é bem necessário, eu diria. Explicar a natureza das experiências vivenciadas pelo povo de Israel na peregrinação pelo deserto. Mostrar como Cristo aparece tipologicamente no livro de Números. Pelo amor de Deus, irmãos, pré-existência de Jesus Cristo não existe. Tem até os textos da CPAD que vem esse tipo de afirmativa. Isso não existe. Colossenses capítulo 1, 26. Né? O mistério que esteve oculto nos foi agora revelado. Ou seja, não há necessariamente revelação de Jesus Cristo e nem mesmo uma espécie de doutrina da pré-existência do Verbo lá no Antigo Testamento. Todas as aparições que nós temos, inclusive de anjos, que nós entendemos como sendo o próprio Deus ali na nomenclatura judaica, nós temos que interpretar como sendo Deus. Esse negócio de Jesus Cristo, essa perspectiva é cristã, que vai ser abordada a partir do Novo Testamento. Eu não estou dizendo que Jesus não existia, mas não havia revelação de Jesus Cristo, é isso que eu estou dizendo. São duas coisas completamente distintas. Né? Uma coisa existiu, outra coisa é revelação. Jesus sempre existiu. Aliás, ele é mais do que existência. Ele faz existir todas as coisas. É João que vai dizer, se a palavra não existisse, nada do que foi feito seria feito. Não tem jeito. É por ele, para ele, são todas as coisas. Ficou clara essa perspectiva? O livro de Números nos mostra a caminhada do povo de Deus pelo deserto rumo à Terra Prometida. E os seus alunos terão a oportunidade de compreender a vontade do Senhor para o seu povo. O seu povo aqui
é necessariamente a família hebreia. É esse projeto que está em questão. As vitórias, derrotas, lutas dos hebreus servem como exemplo para os cristãos da atualidade, pois estamos também caminhando rumo a Canaã celestial. Sim. Aí você entra de novo a palavra tipologia. Essa ciência é muito interessante. A tipologia, ela vai apresentar Cristo no Antigo Testamento, tipologicamente falando. Ela vai apresentar a igreja no Antigo Testamento, tipologicamente falando. E, inclusive, a caminhada de Egito até a Terra Prometida, tipologicamente falando. Ou seja, do mundo onde nós vivemos até as mansões celestiais, o porvir. O texto bíblico, que nós não vamos colocar em questão, porque vocês já passaram isso, que fundamenta a lição 1, está em 1 Coríntios 10, 11. A introdução vai dizer que com a ida da família de Jacó para o país mais rico da época, a fim de escapar da fome, os hebreus prosperaram grandemente. A prosperidade do povo de Deus no Egito fez com que ele passasse a ser considerado uma ameaça social e política. Nós estamos falando do contexto faraônico. Os hebreus tornaram-se escravos e sofreram muito debaixo do jugo de Faraó. Mas Deus, por intermédio de Moisés, libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do mar, guiou-os pelo deserto, rumo à terra prometida. Entretanto, primeiro era necessário passarem pelo Sinai para receberem a lei, pois precisavam de parâmetros civis, morais e espirituais para se estabelecerem como nação. Depois de caminharem pelo deserto por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta que houvera sido escravizada morreu, eles chegaram ao seu destino final. Diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram diante de Faraó e das muitas aflições do deserto. Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que eles, ou deles, descenderia o Salvador do mundo. Então, há um programa de Deus sobre esta família. Há um programa de Deus sobre a família de Abraão, quando ele já disse para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. A família hebreia, ou a família hebraica, como vocês queiram dizer, eles estão herdando esta promessa, porque ainda é família, né, digamos assim. E a partir deste contexto, o programa da salvação será estabelecido, sobretudo as bases do que nós chamamos Salvador do mundo, Messias, né? Ou as bases do que nós poderíamos chamar de advento messiânico. O autor vai fazer uma expectativa a partir do livro de Números, propriamente dito. Ele vai dizer que a Bíblia declara exatamente que a narrativa de Números traz lições objetivas para que nós vivêssemos nos fins dos séculos. E ele pede para nós explicar que o povo hebreu conseguiu sua liberdade do opressor jugo egípcio sem precisar de guerrear. Aí ele traz ao pensamento, né? Mas foi contingência, política, sorte ou milagre? Evidentemente que a partir do pressuposto que nós temos a interação de Deus sobre uma devida situação, nenhuma outra justificativa pode ser dada senão milagre. Porque as ações de Deus não se justificam nem por métodos racionais, nem por métodos científicos, filosóficos, ideológicos. A mentalidade das proporções do idealismo em Deus, abre e fecha aspas, só pode ser entendido dadas as proporções do credere in Deo, ou seja, do acreditar em Deus. Somente assim. Nenhuma outra maneira pode ser explicada. Depois ele vai expressar as experiências no deserto, que ele destaca que quando ia faltar água ou comida sempre havia uma provisão extraordinária. Ele continua na perspectiva de milagres. Inclusive roupas e sapatos dos israelitas milagrosamente não se desgastaram, mesmo debaixo de um sol causticante. E aí ele traz a reflexão dizendo como entender o propósito de Deus em fazer com que um povo que ele diz amar passar para o deserto para ser humilhado. Não seria isso um contrassenso? Evidentemente que não. Se vocês
perceberem a saída do Egito até a entrada na Terra Prometida, do Egito até Canaã, só entrou mesmo, né, Josué e Calebe. Somente. Toda a nação morreu no deserto. E é uma teologia muito forte que tem. Então quer dizer que Deus, eu vou para o deserto matar todo mundo. Não. Está aí a teologia do velho homem, né? Porque deserto é o lugar de renascimento. Dentro da perspectiva milagrosa de Deus, e por isso que não há um meio racional aqui, porque ninguém levaria nada para deserto para renascer ou florescer. Não existe isso. Mas Deus leva para o deserto, o lugar que Deus vai fazer florescer, evidentemente pelo seu poder, renascer pelo seu poder, pela sua misericórdia, é o deserto. E Deus é perito nesse tipo de questão, haja vista que nós já contemplamos o que Ele fez na existência. Não existia nada, e pelo poder da palavra todas as coisas vieram a existir. Quando você olha o ventre de Sara, esposa de Abraão, não havia nada lá dentro, era um ventre seco, estéril. E através da sua palavra ele trouxe a existência. Lá no ventre de Maria, novamente, não tem nada. E pelo poder da sua palavra, saiu dali Cristo e a sua igreja, evidentemente. Então, Deus é perito em fazer florescer em meio ao nada, em meio ao deserto, em meio à total escassez, para que se comprove, prove e aprove que tudo veio da mão do Senhor. Um ponto importante que o autor destaca na revista é que quem ama de verdade não se contenta em ter objeto, ou aliás, o objeto do seu amor de qualquer forma, mas da melhor forma. Por isso, a experiência do deserto é indispensável. O objeto do amor de Deus era necessariamente o seu povo. Um povo que ele fecundaria a tal ponto de dar ao mundo, através deste povo, o Salvador. É tecnicamente o que nós poderíamos chamar de uma nação sacerdotal. E aqui dentro desse propósito, do projeto histórico salvífico de Deus, nós compreendemos a beleza da magnitude e suficiência do milagre da provisão divina. Terceira perspectiva é que ele coloca aqui, é Cristo no deserto. E aqui ele vai falar sobre a pedra que o seguia, né, o maná e a serpente de bronze. O povo está sendo picado por serpentes venenosas. José vai falar de serpentes voadoras venenosas, né? E Moisés vai até Deus, como é o costume mosaico, né? Tudo que o povo precisa, o povo vai até Moisés. E Moisés é o intermediador entre o povo e Deus. Aí Moisés vai até Deus e traz de Deus para o povo o suprir daquela necessidade. Então, dentro desse contexto, ele vai até Deus e fala a questão: o povo está morrendo tudo no deserto, picado por serpentes venenosas. Lembra que a palavra serpente aí é muito forte no contexto, desde a serpente que seduziu Eva. Estamos do quadrado, digamos assim, né, do Pentateuco. Isso é muito forte, essas palavras não são à toa. É um jogo de palavra muito bem orquestrado. E aí o que acontece? Deus ordena a Moisés que ele esculpe uma serpente de bronze, coloque numa haste essa serpente de bronze esculpida e coloque essa haste em cima de um lugar alto. Todo aquele que for picado pelas serpentes venenosas, ao olhar para a serpente de bronze em cima de uma haste num lugar alto, seria imediatamente curado. Isso é necessariamente uma moldura teológica, Antigo Testamento, Novo Testamento, da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é literalmente essa serpente esculpida. Uma serpente à imaginação do homem, ou seja, na face do homem. O rosto do homem, humanizado. Né? Uma serpente não perfeita da natureza, mas uma serpente a partir da imagem do homem. Jesus é a imagem do homem porque o homem é a imagem do Criador. Vê se você percebe. O Criador que faz a sua imagem, a sua criatura, a sua imagem e semelhança, agora desce para ser imagem e semelhança da sua criatura. Olha que coisa interessante. Então, a serpente é Cristo. A haste
né, no Antigo Testamento é a cruz no Novo Testamento. E o lugar alto onde está a haste, que a serpente está estendida, é o monte, né? O monte aqui, no Antigo Testamento, da haste, e o Gólgota, onde está a cruz e Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus se fez pecado por nós. Se fazendo pecado por nós, necessariamente todo aquele que for contaminado pelo pecado, ao olhar para Jesus Cristo, está instantaneamente curado. É muito rico essa perspectiva teológica do predisposto do Antigo Testamento. Pense, será que se pode acreditar de fato que o Deus que conduziu seu povo no deserto para humilhar está realmente com ele todos os dias? Mas a tendência da perspectiva de Deus em conduzir o seu povo para o deserto, inclusive os nossos desertos existenciais, temáticos, desertos espirituais, digamos assim, né, que nós compreendemos a linguagem pós-moderna, é literalmente um lugar não para Deus nos humilhar, mas para Deus nos ajudar a humilhar o velho homem. Porque o deserto é lugar de ser abatida a velha natureza. E Paulo vai dizer, eu quero levar cativo a Cristo todo o meu pensamento, todo o meu velho homem. Então é uma manutenção de Deus ao homem, é uma assistência de Deus ao homem, para que este ajude a aplacar a velha natureza. E ali sim, do nada, do deserto, da escassez, ressurge a nova criatura. Literalmente vinda e provinda do Todo-Poderoso através da sua misericórdia, através do seu milagre, que nós chamamos no Novo Testamento de salvação. Um ponto importante que o autor destaca é os tipos de Cristo, Durante a travessia pelo deserto demonstra claramente o cumprimento da promessa: não te desampararei, nem te deixarei. Hebreus capítulo 13, verso 5. É por causa dele, Jesus Cristo, que não sucumbimos. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Romanos 11, verso 36. É desse contexto que surge aquela oração católica, né? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aí a comunidade inteira responde para o Padre, né? Como era no princípio, agora e sempre. Amém. É desse versículo que sai esse tipo de perspectiva. Eu não vou entrar muito nos outros detalhes, porque nós temos 13 lições para explanar, senão o vídeo vai ficar imenso. Já vai ficar grande, talvez o maior de todo o canal. A conclusão da primeira lição é: o livro de Números retrata de forma diversificada os altos e os baixos do relacionamento entre o povo de Deus e o Criador, ou seja, os hebreus, né? Aqui é o povo de Israel, nem seria interessante essa expressão que o autor colocou. Isso aqui foi, digamos, uma falta, né? Seria os hebreus e o Criador, né? Porque Israel ainda está mais lá para frente. Durante a caminhada pelo deserto, revela também as constantes advertências do Senhor a respeito da necessidade de santidade. Aliás, quando a gente estuda o Pentateuco Levítico, né, ali vai trazer o Yom Kippur, que é o dia da expiação, que vai ser refletido lá na cruz do Calvário, quando o imolado é o cordeiro definitivamente para nós, não mais uma cerimônia litúrgica. Podemos perceber que é perigoso viver fora do padrão do Senhor, que é uma bênção ter o coração aliado ao dele, como aconteceu com os crentes Josué e Calebe. Acredite que a palavra crentes aqui é só uma provocação, né? Literalmente oriunda do credere, não necessariamente de evangélicos, né? Como a gente fala no mundo pós-moderno. É muito complicado essas palavras, porque a linguagem, ela vive de fenômeno, digamos. Eu não sou uma autoridade em línguas, mas a gente observa, estudando exegese, algumas perspectivas da língua hebraica, o grego, o latim, dentro da teologia, suas complexidades, inclusive também do espanhol. Tem muito texto de teologia que a gente só encontra em espanhol, né? Só traduzido para o espanhol, melhor dizendo.
Então a gente percebe que as línguas, elas sofrem um fenômeno. Nós que somos da Assembleia de Deus, por exemplo, temos um exemplo bem claro a respeito disso. Se você pegar a harpa cristã, tem muitas palavras ali que foram compostas ali, hinos em 1940, 1930, 50, em torno dessas décadas. Aqui em 2018, 19 e 20, no contexto já do final da segunda década do novo milênio, a gente já vê uma ressignificação de muitas palavras ali. Inclusive, algumas palavras desceram para o nível de baixo calão. Eu não vou citar aqui agora porque não é um contexto, nós estamos bem inteligentes a respeito da nossa cultura. Eu tenho um amigo professor que ele levou, inclusive ele é inscrito no nosso canal, o professor Neemias, receba o meu abraço, meu querido, amado professor, colega de trabalho, e ele comunicou comigo uma vez que ele gosta de colecionar Bíblias, e ele conseguiu uma Bíblia na linguagem do português de Dom Pedro. E a coisa mais tremenda que ele contou naquela Bíblia para ler foi literalmente saber o que estava escrito, porque era um outro português. Ele chegou a dizer para mim, falou assim: irmão Daniel, se Dom Pedro entrasse aqui nessa sala agora, dificilmente nós conseguiríamos estabelecer uma comunicação. Porque as palavras ressignificam, a forma de se expressar ressignifica. Só de eu estar diante desse vídeo com uma camisa de malha, tudo ressignificou. Evidentemente, irmãos? Aí você já pode ver que a linguagem, ela acompanha todo esse fenômeno de transformação. E jovens são a maior expressão e, consequentemente, o maior desafio para a igreja neste quesito. Vamos para a lição 2, os preparativos para a conquista. No texto áureo, que eles chamam de texto do dia, está em Números 22. Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. A síntese da lição 2 é: o povo de Deus deve viver em unidade e santidade, e também deve deve conhecer sua força e preparar-se para os embates da vida, sabendo especialmente que a vitória vem do Senhor. Duas coisas que eu gostaria de acentuar aqui na síntese do autor. Primeiro, a palavra unidade antes de santidade. Viver em unidade e santidade. Esse tema está caríssimo para nós no século XXI. Porque santidade sem unidade é uma coisa totalmente sentida. É a mesma coisa que mula sem cabeça. Não tem jeito. Tem que ter unidade para ter santidade. Tem que ter santidade para ter unidade. Uma coisa vai junto com a outra. Eu já vi até gente unido sem ser santo. Agora, santo sem estar unido em desunião é complexo. Porque é um só Deus que nos santifica e um só povo que é santificado por Ele. É complexo. E tem também a questão que a vitória vem do Senhor. Um povo verdadeiramente unido e santo, impossível não experienciar a vitória vinda do Senhor. Porque essas duas situações juntas já é milagre de Deus. É impossível promover essas duas coisas meramente por questão humana. Eu estou falando dentro da compreensão teológica, a compreensão a partir da doutrina, unidade por aí, ideológica, sei lá, enfim, se faz a revelia. Agora eu estou falando dentro da perspectiva da doutrina. Dentro desse contexto, o autor quer apresentar o modelo social criado por Deus para os hebreus. Ele retoma de novo a palavra original daquele povo, daquela família. Explicar como se deu o processo da formação da identidade nacional. Você vê aqui, tem hebreus, que é uma família. Essa palavra é diretamente ligada ao assunto familiar. E essa palavra vai originar o Israel e judaísmo, que é religião e Estado dentro do que nós entendemos como doutrina ou identidade. Mostrar o cuidado de Deus para com a vida espiritual dos hebreus no deserto. Dentro de Números, capítulos 1, de 1 ao 4, versículos 18, 19, 52 e 53.
Os israelitas permaneceram no deserto, no Sinai, após a história narrada por Êxodo, ou em Êxodo, melhor dizendo, mas o lugar da manifestação de Deus tinha migrado do monte para a planície no deserto. Números 3:14, onde estava o tabernáculo, erguido um mês antes. Êxodo 40, verso 17, Números 1:1. Nesse cenário, Deus levantou líderes para guiar seu povo. Moisés, Arão, Números 1 e 3. E um líder de cada tribo de Israel. Números 1, verso 4. O Senhor mencionou-os nominalmente, Números 15, verso ao 15, declarando que eles seriam príncipes das tribos de seus pais. Números 1, 16. Os hebreus tinham potencial para conquistar o território de Canaã, mas lhes faltou humildade, obediência e fé. 3 palavras caríssimas. Para seguirem até o fim. Todos aqueles líderes nomeados por Deus e seus companheiros morreram no deserto. Olha o velho homem sucumbindo. Onde não tem humildade, não tem fé, não tem obediência, necessariamente tem velha criatura. Porque a nova criatura ela vem carregada da característica tridimensional de servo de Deus. Humildade, obediência e fé. Foi isso que se destacou, inclusive, em Maria, quando o anjo do Senhor manifestou-se a ela. Alegra-te, cheia de graça. Ela termina o texto dizendo: eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Começaram bem, mas terminaram mal. O problema não é começar, o problema é a conclusão. Por isso, os fatos narrados em Números devem ser cuidadosamente observados, pois trazem graves advertências para todos. Aí o autor vai trabalhar, criando a ordem social, a organização, ou seja, institucionalizando agora o que eles vão chamar de país e não mais família. E dentro dessa perspectiva o autor trabalha. Se Deus não é feito a improvisos, porque às vezes ele age surpreendentemente, quebrando a ordem e frustrando as especulações ou as expectativas. Pelo fato de que há uma soberania no pensamento de Deus, e aqui eu antecipo a resposta e a reflexão, e por favor vocês podem colocar, e sempre que for fazer comentário, algum comentário que eu estou fazendo, cita a página que está o comentário. Eu estou agora na página 14 da revista. Ou seja, Deus é Deus de surpresa. Deus não se prescruta, Deus não se sonda. Não tem como a gente compreender o complexo ser de Deus a partir da sua apresentação e conclusão. Talvez nós até sabemos como ele vai se apresentar, mas como ele vai concluir esse contexto é infinitamente. As surpresas são apenas para os homens que não conhecem a mente do Senhor. Ou seja, todo mundo. Quem é que conhece a mente do Senhor, gente? Nós até compreendemos a forma do seu trabalhar, mas Deus é um Deus de surpresa que escapa às delimitações humanas. Ele, porém, já conhece o fim desde o começo. Ele se apresenta, eu sou o Alfa e o Ômega. A partir desse contexto, por que ele é o Alfa e o Ômega? Ele é o Alfa e o Ômega da história. Ele é o Alfa e o Ômega da existência, ou seja, o início e o fim da existência. Por quê? Porque é a partir dele que todas as coisas passam a existir. Eu não sei se vocês já frequentaram uma aula de teologia, mas uma das coisas que está lá em teologia fundamental é quando o professor chega em sala de aula e fala: Deus não existe. O professor vai falar desse jeito. E aí os alunos vai praticamente cair endemoniados na cadeira, eles ficam bravos, revoltados e tudo mais. Mas a perspectiva da afirmativa Deus não existe está dentro da compreensão de que a existência é algo menor do que Deus. O Verbo encarnou. Então ele entrou dentro da existência. Mas Deus mesmo é algo muito maior à existência. É como se toda a minha casa fosse Deus. Aqui é um exemplo bem ridículo que eu estou fazendo, tá? Toda a minha casa fosse Deus. E necessariamente o que vocês estão vendo de mim, da minha casa e da minha vida é o quadradinho que está aparecendo aqui na tela do seu YouTube.
na tela do seu aplicativo aí no seu celular. Ou seja, é muito maior o Daniel, é muito maior a minha casa, a minha sala é muito maior do que esse quadradinho que vocês estão vendo. Só para a gente começar a entender mais ou menos o contexto da aplicabilidade dessa questão. Ou seja, a partir de Deus se faz existir todas as coisas, mas Ele mesmo não existe. Ele faz a existência, porque Ele é maior do que a existência. Então Deus não existe. A afirmativa correta teológica é: Deus é e sempre será. Nunca foi, porque Deus nunca está no passado. Vamos entender agora a perspectiva do segundo tópico, que é construindo a identidade nacional. Vocês estão vendo? Eles estão no período de transição, né? De Egito, escravos, família, para deserto, nada, ainda família, porém livres, para a terra prometida, né? Nação livre, povo de Deus. O senso de pertencimento, o senso de serviço, que são os dois sensos, e mais o outro senso de reverência sacerdotal. Dentro desse contexto, o autor coloca-nos a seguinte provocação. A construção da identidade nacional dos filhos de Israel, e aqui eu já fui para a página 15, acontece por contingências sociais ou por intervenção divina. Aqui dentro desse contexto a gente pode unir as duas coisas. Acontece sim por contingências sociais e por intervenção divinas. Ou as intervenções divinas implicam em contingências sociais. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade que está sendo construída a partir de um viés teocrático, ou seja, diferente de nós que é democracia, o governo do demônio, tô brincando, só para nós descontrair um pouquinho, é o governo democrático, fala de governo do povo, né? Vox populi, né? A voz do povo, é essa perspectiva na democracia. Já ali é o governo de Deus, tudo gira em torno de Deus, tanto que o templo é o centro dessa comunidade, tecnicamente daqui a pouco, né? E o ponto importante que traça aqui são que os detalhes que levam à construção da identidade dos filhos de Israel como nação foram estabelecidas diretamente por Deus, concluindo assim que foi um grande milagre. Ele responde à provocação da lição primeira. O tópico terceiro trabalha o cuidado com a vida espiritual. E é verdade que ele vai trabalhar o cuidado com a vida espiritual diante de uma escadinha. Vou usar essa expressão aqui agora, vocês me perdoem. Ele vai trabalhar os levitas, que são aqueles que conduzem a questão litúrgica, né? O serviço do ministério tecnicamente dito. A vida espiritual como centro, ou seja, aqui tem o levita, a vida espiritual como centro. Esses levitas trabalham para que seja que faça a manutenção da vida espiritual. E no terceiro tópico, o subtópico, ele fala que vivendo para servir, ou seja, é um povo servo de Deus, de uma centralidade da espiritualidade judaizante e de um levita que trabalha para a manutenção de todo esse serviço. É o encontro, né, dentro da complexidade aí de um movimento da questão Deus-homem, Deus-povo, Deus-nação, Deus com a família, Deus com a sua gente, é literalmente o que nós chamamos de encontro. E aí pode ser concluído o que nós chamamos de teologia apofática, que é o povo indo ao encontro de Deus, ou com uma teologia catabática ou catabalística, que é Deus descendo indo ao encontro do homem, que é bem a perspectiva do evangelho, né? Catabalístico. Enquanto a doutrina judaica, ela se esforça muito para ter uma teologia apofática, onde o povo vai, é o povo que busca, é o povo que sobe no monte, é o povo, lá no contexto do Novo Testamento já é Deus que vem, é Deus que santifica, é Deus que dá o Espírito, é Deus que dá a palavra, é Deus que faz tudo. Então é uma perspectiva bem diferente. É por isso que Jesus quebra todos os paradigmas. Provocação da página 16. Os israelitas estavam preparados para seguir o novo padrão de comportamento como ditado no Monte Sinai? Evidentemente que não, gente. O tempo todo eles ficam reclamando: ai, mas que saudade da cebola, dos alhos do Egito.
Nossa, o pau quebrava na cabeça da gente dia e noite, né? Desculpa usar essas expressões, eu sou filho de mineira com baiano, então eu aprendi muitas expressões bem interiorizadas, né? Eles apanhavam mesmo, dia e noite. E aí, mesmo assim, na liberdade, eles não estão satisfeitos com o deserto. Eles, pelo contrário, estão dizendo, ei, que saudade lá dos sabores, né, da escravidão. O único sabor que a escravidão realmente pode trazer para o ser humano é, literalmente, o sabor de dor, de amargura. Não tem outro sabor. Mas, como vai dizer muitos teólogos, o pecado, ele é cômodo, né? O pecado é cômodo. Sobretudo ali na teologia calvinista, né, vai trazer esses apontamentos. O ponto importante aqui na página 16 são as leis dadas por Deus nos sinais não eram duras, mas justas e visavam evitar que os hebreus morressem no deserto. Tudo que Deus quer, gente, do Antigo ao Novo Testamento, independente se é o comportamento apofático ou catabalístico, é que o homem viva. Deus fez o homem para a vida, tanto que a cerimônia de enterrar um ente querido é uma das cerimônias mais antigas da história da humanidade, antropologicamente falando. E até hoje nós não conseguimos nos acostumar a esse tipo de coisa, enterrar um ente querido. Não conseguimos. Ele é mais antigo, inclusive, do que a própria religião. E o homem não, porque o homem nasceu para a vida. O homem não aceita essa coisa. A questão da morte é algo que nós suportamos, que nós toleramos, que nós enfrentamos uma vez que não temos saída, mas não é nem de longe uma coisa quista. A conclusão da lição número 2 trata como vistos os preparativos da viagem no deserto incluíram organização. Evidentemente, é uma questão logística, estratégia, sentimento de unidade entre as tribos, mas principalmente o desenvolvimento de um profundo senso de compromisso do povo com Deus e sua palavra. O Senhor tinha chamado o seu filho do Egito e por isso estava ensinando-o a andar, dando-lhe mantimento. Mas quanto mais o atraía, mais ele se ia da sua face. É estranho isso, né? Quanto mais Deus atrai o povo, mais o povo se afasta. Deus está dando a lei e o povo está adorando o bezerro, né? Deus está dando liberdade, o povo está sentindo saudade dos sabores do Egito. Deus está nos livrando da mão forte de Faraó e o povo está reclamando. Mas no Egito não tinha cova suficiente para a gente morrer, não? É o tempo todo murmurando, é por isso que alguns textos vão dizer lá na frente, né? Que murmuração é semelhante ao pecado de feitiçaria. E ninguém aguenta, né, gente? Ninguém aguenta conviver perto de uma pessoa que fica resmungando o tempo todo. É complicado isso. Enlouquece qualquer cristão. Vamos para a lição 3, que foi lecionado no dia 20 de janeiro. Santidade, requisito para a conquista. O texto do dia informa Levítico 22:32, e não profaneis o meu santo nome. Aqui fala da minha fama, da minha identidade, o santo nome aqui dentro desse contexto. Porque o nome de Deus necessariamente não pode ser profanado, porque a santidade de Deus é autossuficiente nela mesma. Desculpa eu usar um pleonasmo aqui agora, mas só para você compreender o que a gente está falando. Deus é autossuficiente em matéria de santidade, aliás, em matéria de tudo, mas aqui o contexto que nós estamos falando é santidade. Então ninguém pode profanar o nome de Deus. O que ele está dizendo aqui em tom de metáfora é: para de fazer com que a fama do meu nome seja uma fama podre, ou seja, cuidado, porque vocês são conhecidos como o povo de Deus. E o povo de Deus tem que dar testemunho. É uma lição extremamente atualizada, eu gostei muito disso aqui. Muito rico. Que pena que dividiram adultos e jovens. Isso aqui valeria para adultos com toda liberdade. Para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. É um movimento, né? A liturgia, que é oferta para Deus, e ao mesmo tempo que Deus oferta para o homem. Ou seja, nós nos santificamos a Deus, nós santificamos o nome de Deus e ao mesmo tempo é esse Deus que santifica o seu povo. É um movimento, é muito interessante, muito rico, de uma beleza doutrinária e teológica e, por que não dizer, relevância descomunal.
A síntese da lição 3 é: a busca pela santidade é o requisito primordial para a preservação da salvação. Vamos agora para a página 19. Os objetivos dessa lição é discorrer a respeito da natureza e das leis repetidas pelo Senhor no deserto do Sinai, explicar o teor da bênção sacerdotal, o valor espiritual das ofertas e a grandeza da consagração levítica, e demonstrar a importância da comunhão com Deus no deserto. É interessantíssima a perspectiva. Ele coloca um quadro aqui ainda na página 16. É isso mesmo, né? Desculpa. Ele coloca um quadro aqui na página 19 ainda, falando a respeito de pureza, significado e antônimo. O significado de pureza é condição, estado ou qualidade do puro ou do que é puro, límpido, não tem mistura ou impurezas. O antônimo desse significado da palavra pureza é impureza, que não é ou não está limpo, coberto de sujeira. O texto bíblico, baseado em Números 7, verso 1 ao 7, traz para o autor o comentário seguinte: Paulo disse que não se aborrecia em fazer as mesmas advertências, porque era segurança para os crentes. Filipenses 3:1. Por favor, aqui deixa para nós uma deixa, né? Desculpa falar assim, mas mensagem repetitiva, de novo isso, mas são as repetições que traz a fixação em nossa mente. Quanto mais você estuda a mesma lição que você aprendeu, mais aquilo fica impregnado na sua mente. O Senhor, igualmente, no deserto do Sinai, depois de algumas providências administrativas, também repetiu várias leis. Números 1 e 2. Irmãos, vamos falar sério, toda a Bíblia é totalmente repetida em todos os seus assuntos. Aonde tem doutrina na Bíblia, tem repetição. Porque a doutrina jamais trabalha versículo isolado. Ela fala sempre aquele texto e o contexto, várias vezes, repetidas vezes, de diversas formas e em diversos contextos. Isso é o que nós chamamos de doutrina. O contrário disso é versículo isolado com pretexto. Deus estava advertindo os filhos de Israel que para chegarem a Canaã era preciso obedecer a sua palavra. Aqui palavra ganha o teor lei, né? É uma palavra no aspecto não pessoa. No Novo Testamento a palavra é uma pessoa. Já no Antigo Testamento a palavra é uma questão jurídica, ética, normativa. Vê se você compreende aí. Né? A gente tem que mudar o nosso pensamento para aquele povo para entender realmente o contexto daquela gente. O que propiciava aquele povo o padrão de plenitude moral exigido pelo Senhor, conduzindo-as a um estado doutrinário e cultural marcado pela pureza, viveriam em santidade. Deus, naquele momento, estava apontando fortemente para a santidade dos hebreus, virtude sobre o qual não tinha nenhum referencial no Egito, porém, agora o Senhor expedira muitas determinações comportamentais. Os filhos de Israel, assim, tinham um grande desafio pela frente, o maior, o autor destaca, serem santos. E independente se estamos dentro da tradição judaica ou dentro da tradição cristã, santidade é normativa de conduta, é modus operandi. Para quem não conhece essas palavras jurídicas, né, é muito usado tanto no direito como na teologia, modus operandi é o que nós chamaríamos de estilo de vida, a forma que se faz. Se eles vencessem essa guerra interior contra o pecado, a terra prometida seria conquistada gloriosamente. O primeiro tópico trabalha advertências, né, ou repetição das advertências, a pureza social, subtópico. Depois ele pula para 21 e faz uma provocação de novo. Ele é cheio de provocação aqui, né? É revista de jovem, tem uma linguagem bem interessante. Eu acho que essa revista de jovem devia ser estendida aos adultos. Muito interessante. A forma que está conduzindo aqui é bem pós-moderna, né? A mentalidade é bem pós-moderna.
Pense, na Igreja de Cristo, a mulher tem importantes tarefas na expansão do reino de Deus. Eita! Tema polêmico que, inclusive, eu já falei alguma coisa aqui, inclusive sobre pastoras, essas coisas todas, que deu uma série de pepino aqui no nosso vídeo. Mas eu não mudei de ideia, não. Tá lá ainda fixo e eu não vou mudar. Pelo menos até pelos próximos anos não tem sentido. Um ponto importante é que homens e mulheres são iguais perante a Deus. Tem alguma ressalva nessa afirmativa? Ou o autor está necessariamente falando de uma forma geral? Eu podia ter gravado esse vídeo, feito esse vídeo ao vivo, né? Mais pra frente a gente faz isso. Eu ainda não tenho estrutura para isso, não. O ponto 2 trabalha o caminho da consagração, que evidentemente começa com a bênção do Senhor, passa pelas bem-aventuranças do doar, que é a partilha, traz uma outra provocação: somente uma coisa poderia trazer desgraça ao povo: o pecado. A palavra desgraça e pecado é necessariamente uma redundância. Por quê? Porque em pecado nós estamos em desgraça. Em santidade, nós estamos em graça. Vê se você percebe. Então, uma coisa necessariamente dentro da perspectiva da teologia, né, é disso que nós estamos falando aqui, uma coisa converge à outra. Pense, por que Deus estabeleceu tantas regras para receber a adoração do seu povo? Não poderia ser mais simples? Sim, se aquele povo fosse um povo pós-moderno, como nós hoje, as nossas coisas são muito simples. Por exemplo, a nossa regra de adoração, sobretudo a regra litúrgica, ela parte do pressuposto de 4 pontos apenas. No mundo reformado, a adoração tem apenas 4 pontos. Eu fiz até um vídeo, né? Os 4 pilares da liturgia reformada. A gente ora, a gente louva, a gente oferta e a gente prega. Só tem isso, não tem mais nada na nossa liturgia. O ponto importante é, voltando aqui à questão ainda da página 22, a regra para aquele povo tinha que ser complexa porque eles são povos complexos. É um povo complexo. Então tem que ser extremamente detalhista. Não pode ser, digamos, subjetiva, né? Tá, a gente ora, a gente louva, a gente oferta, a gente prega, mas no antigo lá, cada coisa tinha que ocupar necessariamente um lugar. Hoje não, a gente pode começar um culto pregando e depois da pregação trazer um louvor, por que não? Ou antes da pregação começar uma palavra, ou antes da palavra começar uma oferta, ou antes da oferta trazer uma oração. Não é necessariamente uma coisa que deve estar nesse ou aquele lugar. Tem esses 4 pilares, mas onde eles necessariamente ficam é o que é menos importante, porque nós temos uma mentalidade pós-moderna. Isso para nossa cabeça funciona, para aquele povo não. Lá tem que ser tudo nos mínimos detalhes. O ponto importante é: a queda deixou tudo complicado para o homem. Claro, ele só tinha 2 atividades. Gênesis 2,15, o homem foi colocado no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, ou seja, ele tinha trabalho. Esse povo besta que fala que o trabalho só veio depois da queda é muito enganado. Ele tinha que trabalhar. Tinha 2 ofícios, guardar e lavrar. Mas não tinha que trazer nada do suor, nada ali nada, ele só tinha que manter e proteger. Nada mais do que isso, era muito simples. É evidentemente que depois disso, agora ele vai ter que tirar do zero e a partir do zero reconstruir tudo. A única forma de resolver o problema do pecado era Deus assumi-lo em nosso lugar através de Jesus Cristo. Lembra da serpente? Um exemplo? Isso aí. Por que há pessoas que querem servir a Deus sem submeterem às normas ou regras? Impossível. O programa do Evangelho, eu gosto muito de usar essa expressão, e por favor, eu acho que não tem nenhum outro teólogo que usa essa expressão. Eu gosto sempre de falar, o programa do Evangelho, e eu falo isso com a mente de quem gosta de estatuto, de quem gosta de regimento interno, de quem gosta de constituição, de quem gosta de leis. Isso é digamos, um pouco vindo lá dessas absorvições jurídicas. É uma coisa
pré-definida, o que é, como que se faz e como que se conclui. É um programa da salvação. Deus estabelece para nós um programa da salvação. Esse negócio de eu vou ser crente em casa, não existe isso. Eu sou igreja. Não existe isso. Não existe isso na Bíblia. Não há o eu sou igreja no singular. É nós somos igreja. A igreja aí, somos nós, é sempre tratado no plural, porque ganha a dimensão de corpo. Jamais do singular, do individual. Não funciona, não tem jeito. A comunhão no deserto, as exigências divinas e mais provocações na página 23. Por que o Senhor escolheu o deserto para ter comunhão com o seu povo? Primeiro, simplesmente porque no deserto não tem nada. No deserto, a gente aprende a ser dependente de Deus. Dentro da compreensão de que eu sou dependente de Deus, logo, é aquilo que as irmãs do Círculo de Oração vai dizer. Deserto é a escola do Senhor. Ali você aprende a ter fé. Ali você aprende a ter comunhão. Ali você aprende a acreditar na provisão miraculosa de Deus. Deserto é a escola do Senhor. O ponto importante é, Deus às vezes deseja que seus servos, abre aspas, reduzam a marcha, fecha aspas, e sentem-se à mesa com ele. Neste caso, o deserto é o lugar ideal, porque lá tem poucas distrações. É verdade, tem muita gente pedindo para Deus te dar paz. O Senhor vai te levar para o deserto, porque no deserto não tem nada. A conclusão, aí nós vamos aqui para a página 25. A conclusão é: Deus criou mecanismos para que os hebreus entrassem pelo caminho da perfeição moral e da pureza. Mas eles, ao contrário, amaram os defeitos do Egito. Como eu falei, o pecado ele é cômodo. Se a busca pela santidade tivesse se tornado a coisa mais importante para eles, o fim da história dos que atravessaram o Mar Vermelho seria diferente. Com isso, é pertinente inquirir, abre aspas, o que é mais vantajoso? Viver em santidade ou em constante anelo pelos desejos carnais? Fecha aspas. Vamos para a lição 4. A presença de Deus no deserto. O texto do dia está em Números 9, 22. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se destina 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Síntese dessa lição. A presença de Deus no meio do povo era garantia de segurança, alegria e descanso, pois caminhar pelo deserto envolvia correr os perigos dos mais diversos. O objetivo, ele vai trabalhar aqui na página 27, é mostrar como Deus se manifestou ao povo no deserto e como os hebreus, a princípio, obedeceram voluntariamente o mover da nuvem e da coluna de fogo. Ou seja, estando o movimento da nuvem, o povo ia. Se a nuvem se levantasse, independente do que estivesse fazendo, enterrando, dando-se em casamento, festejando, dormindo, orando, tinha que se levantar, jogar tudo quanto é coisa em cima da carroça e partir. Se a nuvem do Senhor abaixasse, todos abaixavam. Explicar como foi o início da caminhada no deserto e os primeiros pecados do povo. Ou tribulação, estudar pecado do povo, né? Porque quando a gente vê o pecado daquele povo, a gente acaba se percebendo. Quando a gente examina a Escritura, na verdade, a gente está se examinando. Compreender como Deus orientou a Moisés para que ele escolhesse 70 cooperadores. Dentro de Números 9, do 15 ao 22, que é o texto bíblico oficial, o autor comenta na sua introdução: caminhando com Deus pelo deserto, o povo estava aprendendo uma lição espiritual a cada dia. As diversas leis tinham o objetivo de mostrar que um Deus santo requeria um povo santo. Levítico 20, verso 7. Entretanto, as pessoas que saíram do Egito não tinham noção da exigência divina e foram conhecendo o caráter de Deus à proporção que seguiam rumo a Canaã. Um ano depois da saída do Egito, os hebreus estavam tendo uma nova revelação a respeito da presença de Deus.
O Senhor estava com eles, acompanhando-os numa coluna de fogo nas noites congelantes do deserto e durante os dias sob o sol escaldante de uns lugares mais quentes do mundo. Uma monumental nuvem trazia refrigério para milhões de pessoas. Tudo o que está acontecendo aqui é milagre. O Altíssimo, através de milagre, cuidadosamente fazia-os viver a uma temperatura agradabilíssima, podendo eles assim desfrutarem de uma paisagem inigualável de dia e de noite. Com o movimento da nuvem ou a coluna de fogo, Deus indicava o momento de parar a caminhada e de prosseguir. Aqui abre um leque, doutrinário a respeito da presença de Deus. Porque ali que se direcionava a presença, A nuvem era a marcante e visível presença de Deus. Nuvem ou coluna de fogo, de dia ou de noite, como está o tempo, ela que marcava se devíamos caminhar ou parar. E aí que a gente compreende o texto lá da frente, da literatura sapiencial. Há tempo de parar, há tempo de caminhar. Há tempo de correr, há tempo de descansar. E quem prediz todo esse tempo? Deus. Um homem e uma mulher, um professor, uma professora, um aluno, uma aluna, guiados por Deus, imediatamente compreende Deus como marcador do tempo na sua vida. Na página 29, o autor coloca uma provocação. Pense, vale a pena obedecer a Deus mesmo quando aquilo que ele quer apresenta ser irracional ou ilógico? Claro, claro que vale. Por que vale, professor? Primeiro, porque tudo que Deus nos apresenta é milagre. O milagre não é racional, irmãos. Se o milagre for racional, tem como se explicar. Milagre não se explica. Se não se explica, não é racional. Se não é racional, quem dirá lógico? Ou seja, não faz sentido. Fulano estava completamente enfermo. Já os médicos mandou levar para casa porque estava desenganado para preparar todo o cortejo, porque ele tinha menos de um mês de vida e a pessoa agora está em plena saúde. Aliás, está vendendo saúde em vez de morrer. Está totalmente revigorada. Como que aconteceu? Nem tinha remédio. Foi mandado para casa desenganado. É irracional, não tem como explicar isso. Milagre, uma cura, por exemplo. E ilógico, não tem lógica. Ele foi mandado para casa para morrer. Agora está vivendo melhor do que nunca. Que sentido que faz isso? O segundo tópico, o início da caminhada, que vai demarcar aí a ordem para marchar, aquelas coisas todas, que ele vai retomar aquela perspectiva da beira do mar. Eles estão na beira do mar, agora para estar na beira dos enfrentamentos das adversidades do deserto. A confiança do líder abalada, dentro da perspectiva de liderança, porque Deus é um Deus que trabalha com o povo e com a liderança do seu povo, porque essa liderança concomitantemente foi ele que levantou. E o autor traz a provocação e o tempo importante aqui. Pense, não teria Deus agido injustamente ao matar pessoas por apenas reclamarem do cardápio alimentar? Eu volto à questão do murmuração é semelhante ao pecado de feitiçaria. Deus estava purificando o seu povo. Irracional é não compreender o programa. Irmãos, essa palavra é muito poderosa, eu gosto de repeti-la, porque programa não é uma opinião. Ah, Deus quer salvar. Tá, a salvação é um programa. Esse programa tem início, meio e fim. Tem como acontece, que hora acontece, que jeito que acontece, a forma e a fórmula. Agora vai falar de carga pesada, insubmissão. E aqui na insubmissão daria pano para manga, eu não vou nem entrar nesse assunto, porque senão a gente vai ficar preso isso aqui. Só em síntese, quem nunca for submisso, nunca será autoridade. Não tem jeito. Dentro dessa perspectiva de conduta de Deus, eu ia repetir de novo aqui o programa de Deus, mas não vou fazer isso não. Dentro da conduta de Deus, a administração de Deus, para você ser autoridade, você tem que ser submisso. Uma coisa está ligada à outra. Pense, a página 31. As ponderações de Miriam e Arão contra Moisés não deveriam, ao menos, ter sido discutidas por Deus na reunião feita com eles no santuário? Não. Não é democracia. É teocracia. Deus manda e o povo obedece. Nós não estamos num parlamento onde Deus preside, mas está disposto a ouvir a opinião de todo mundo.
Ele entrega pronto. Vocês querem a vitória? Queremos. Então vai ter que fazer do jeito que eu quero, porque a vitória sou eu que concedo. O ponto importante aqui na 31 é o princípio da autoridade e submissão tem grande relevância para Deus, por isso, havendo rebelião, o Senhor sequer discute as argumentações apresentadas. É interessante, muito interessante. Conclusão: a maior consolação que os israelitas poderiam ter no deserto era a certeza da presença contínua de Deus com eles, e o Senhor demonstrou inequivocadamente tal realidade através de uma nuvem ou coluna de fogo, dia, noite, que nunca abandonaria o seu povo. Mesmo diante dessa certeza, tanto os líderes quanto o povo cometeram erros. Claro, a liderança não está a par de ser falível, né? Ela é tão falível quanto o povo. Aliás, a liderança é tirada do meio do povo, os quais não ficaram impunes, servindo isso de exemplo para a igreja odierna e moderna.